técnico Luizinho Vieira. Professor, hoje o jogo teve várias particularidades, começando pela alternativa do senhor de escalar um time diferente, né, no estadual. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse resultado, após 10 jogos, essa queda dessa invencibilidade. Queria que o senhor fizesse uma análise de como o senhor viu hoje a partida da equipe. O jogo muito fraco tecnicamente, em todos os sentidos, tá? A gente saiu atrás no jogo, tentou se recuperar ao longo da partida, né? Algumas entrevistas anteriores eu sempre falei muito e a gente tem que entender o momento que o Amazonas se encontra, né? E falo do futebol no geral, não só do Clube Amazonas. Se a gente não procurar evoluir em todos os sentidos, né? Daqui a pouco você bate numa Série B e volta, daqui a pouco você chega próximo do acesso e não consegue. O jogo ruim tecnicamente, fraco tecnicamente, arbitragem horrorosa de novo, e foi o mesmo árbitro que já teve uma polêmica no jogo lá de Parintins. Enfim, o jogo praticamente acabou escuro em relação a você dar qualidade para o torcedor, dar qualidade para o espetáculo, dar qualidade para a mídia poder trabalhar melhor o campeonato, para poder vender melhor o campeonato em todos os sentidos, né? Eu acho que a ficha não caiu ainda para a maioria das pessoas que a gente está na Série B do Campeonato Brasileiro. As dificuldades que a gente vai enfrentar pela frente são gigantescas, né? Não é esse nível de futebol que a gente viu hoje, não é. Nos bastidores a gente tem se desgastado bastante, porque apesar de chegar vários atletas, o nível da Série B, o nível de pensamento que eu tenho em cima da montagem de alguns conceitos, ele é totalmente diferente, tá? De ser um time que vai dominar o adversário, que vai, enfim, fazer o algo a mais, o algo diferente. Você tentar ser um time protagonista é muito mais difícil do que esse nível de futebol que a gente viu hoje. Então, no contexto geral, né, é uma crítica também a nós. Eu sei por que a gente perdeu, mas também eu sei muito bem o nível que a gente se encontra dentro, e não é à toa que a gente chegou na final da competição, né? Não adianta que o torcedor do Manaus vai pegar no meu pé, e faz parte do processo. O torcedor do Amazonas vai pegar no meu pé porque a gente perdeu o jogo hoje, mas o trabalho que a gente direciona não foi para hoje, não é para esse nível de jogo, muito pelo contrário, né? Vou continuar nos bastidores procurando montar um time protagonista da história dentro da Série B, dentro da Copa Verde, dentro da Copa do Brasil, como foi no último jogo agora. Um futebol totalmente diferente, dominante. A gente fez um dos melhores jogos do Amazonas contra o Capital, em todos os sentidos, e não estou falando do placar só, estou falando do nível de jogo. O que eu quero é melhorar o meu time, o meu desempenho, e para isso a gente tem que ter peças que te dê a condição de poder se articular diferente. E quando eu falo isso, como a gente jogou com um time alternativo hoje, a gente tinha dentro desse time que ver uma alternativa diferente, e não foi o que aconteceu hoje. O senhor falou que sabe o motivo do time ter perdido. Queria que o senhor explicasse um pouco mais qual é esse motivo, e se de alguma forma o senhor pretende ou pode existir a possibilidade de manter a sequência apenas com o time principal, né? O senhor falou de dividir as atenções, mas existe essa possibilidade de colocar o time principal sempre em campo? Pode ter essa possibilidade. A partir do momento que você tem o nível de jogo que a gente teve contra o Capital, né? Com muita consistência, com muita autoridade, e hoje você tem um futebol diferente, é porque num contexto geral você não consegue manter o mesmo nível, né? Então passa por qualidade técnica também, pela condição de poder se manter em alto nível. Quando você tem jogadores de muita qualidade, como, e vou citar aqui, Diego Torres e Tavares, dentro de um contexto geral de pensar o jogo, você tem que ter jogadores à altura para poder fazer a manutenção dessas ideias, né? Então, tenho cobrado muito isso.
essa manutenção, né? E cobrar dos atletas em cima de uma execução diferente. Mas a gente tem que entender, a partir da próxima quinta-feira em diante, a gente vai ter confrontos difíceis pela frente. Da Copa do Brasil, depois a gente tem confrontos contra o Remo, é outro nível de jogo. E o que eu vi aqui hoje não serve para nada. Não serve para nada, infelizmente, em relação ao nível que eu quero. Como eu sou comandante da parte tática e técnica, eu tenho que pensar grande, sempre vai ser assim. Então tenho cobrado isso. O Amazonas tem um modelo de jogo estabelecido que vem funcionando muito bem. O que a gente precisa é ter mais opções para poder se manter dentro do modelo. Sabemos que essa não é a primeira vez que o Amazonas joga com um time alternativo, pois tem as competições nacionais. Então, nos bastidores agora, no vestiário, qual a sua palavra de ordem para que esse time alternativo venha melhorar no Barezão? Não, é trabalhar e a cobrança, né? Cabe a mim fazer a gestão até da minutagem dos atletas, para a gente se manter competitivo. Mas, como eu falei, a prioridade ela é totalmente voltada para o jogo da quinta-feira. Então, eu detesto perder. Eu não sei nem perder, tá? Mas também serve de exemplo para nós da comissão técnica, para você fazer um parâmetro do seu grupo na totalidade, de criar as opções. Quando o Rubens entrou no jogo do Independente, é porque a característica dele servia para aquele momento. Enfim, a gente vai trabalhar assim. Eu sei que o nosso torcedor vai embora chateado hoje, mas eu vou muito mais. Mas também procuro me manter equilibrado, porque o caminho eu sei, e principalmente a importância do jogo da quinta-feira, né? Vale muito, principalmente para a gente ser um time competitivo, que vai brigar brigar e merecer avançar de fase. Porque aí sim, você chegar na terceira fase da Copa do Brasil, você está entre os melhores do Brasil. Provavelmente você vai ter um grande jogo aqui. E a outra fase são 2 jogos, já tem VAR, já muda tudo. É por isso que eu falei desse jogo aqui. Muda totalmente o contexto, o nível do jogo, a régua sobe muito, o nível da arbitragem sobe muito. Eu saí decepcionado do jogo hoje em relação a tudo que eu vi. Como espetáculo, né? Não adianta, e o meu time não vai querer ganhar no grito, não vai, você tem que conquistar as situações. Eu fui um que defendi que eu não queria um árbitro de fora, porque tem que se valorizar o trabalho que está sendo feito aqui dentro, né? Era muito mais fácil você trazer um VAR para poder auxiliar e todo mundo tentar crescer juntos. Agora, o que a gente viu hoje, infelizmente, ficou muito abaixo. Fechou?